Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula número 6, estudo do texto sobre para que aprender a escrever. Vamos dar continuidade, trabalhando desta vez a parte da tecnologia da escrita. Vamos então. Por que tecnologia da escrita? Por que esse nome? Porque envolve pelo menos dois instrumentos. Porque foi criada, elaborada e planejada pelo homem, como se fosse uma invenção, e na verdade é uma invenção. Envolve, como está aqui nesse ícone, envolve um objeto que marca a escrita e o outro objeto portador do código escrito. Então é por isso que a gente denomina de tecnologia da escrita. Então nesta aula nós estudaremos um pouco mais sobre a gênese, a criação da escrita e seu desenvolvimento. Tá? Mas antes de começarmos mesmo, vamos relembrar um pouco as 3 perguntas que certamente vocês já conhecem, vocês já viram na aula presencial. São estas 3 perguntas aqui. O que é a escrita? Por que escrever? E para que escrever? São perguntas interessantes que nos remetem à definição de escrita, essa primeira aqui, o que é a escrita. Esta segunda nos remete à justificativa de se ter criado a escrita, as razões da criação da escrita. E esta terceira e última aqui nos remete à finalidade, para que foi criada a escrita. São questões que nós certamente com as quais nós nos preocupamos no dia a dia, porque a escrita já está de tal forma incorporada no nosso dia a dia que nós a utilizamos normalmente, naturalmente. Como andar. Você que anda, tem 2 pernas que leva você para cima e para baixo, umas mais finas, outras mais grossas, umas cabeludas, outras não, outras tortas, mas elas servem. Elas levam você para cima e para baixo, para frente, para trás, para todo lado, naturalmente. E você não lembra delas. Da mesma forma, a escrita é tão natural, nós a usamos, nós que sabemos que somos, que dominamos a escrita, a usamos tão naturalmente que sequer fazemos essas perguntas aqui. Mas, como o nosso papel vai ser um papel de ir além como professores, como professoras, é necessário que nós possamos compreender também um pouco mais profundamente as razões de ser da escrita. Muito bem. A primeira pergunta, como eu disse, é o que é a escrita? Nos remete à definição de escrita. Uma primeira definição, a definição mais simples, uma definição até automática, seria esta daqui. Escrita é a marca gráfica produzida no lugar de algo. Então, esse no lugar de algo aqui, que deve estar entre aspas, é o que nós chamamos de representação. Então, eu tenho meu representante. Meu representante. Na política eu tenho um representante, que é aquele ou aquela em quem eu votei. Então, como ele é meu representante, ele está no meu lugar. É a noção de representação. Quando eu não posso ir a uma reunião e alguém vai no meu lugar, eu estou com um representante. A escrita tem este papel da representação. Marca gráfica produzida no lugar de algo. No entanto, há alguns problemas nessa definição. Qual é o problema dessa definição? Um problema maior dessa definição. O problema maior dessa definição aqui é que nós precisaríamos de termos mais precisos. Que tipo de marca gráfica? Um desenho? Um risco? E que algo é esse? Uma pessoa, uma coisa, um objeto, tudo? Então, esta definição não é uma definição muito precisa. Tá? Então, seria interessante nós podermos
tentar outra definição. A escrita pode ser entendida de acordo com a definição inicial como marca gráfica no lugar de algo. Mas quando você quer ser mais preciso, evidencia-se que não é todo tipo de marca, nem em qualquer lugar e nem no lugar de qualquer coisa, como eu acabei de dizer. A gente sabe que na história da escrita existe uma evolução a partir de determinado tipo de escrita que a gente vai ver aí, que às vezes ela vai para o lugar de uma ideia, no lugar de uma coisa, né? Um concreto, abstrato, até para outro tipo de escrita mais concreta. Por isso é interessante que essa definição seja redigida com termos um pouco mais precisos. Vamos tentar aqui então. Essa definição é o seguinte: escrita é um sistema de sinais gráficos, denominados tecnicamente de grafemas, que, sob determinadas regras, representam a comunicação oral humana, mais especificamente as unidades mínimas de segmentação. Unidades mínimas de segmentação da linguagem. Aí já melhorou um pouco. Melhorou um pouco por quê? Porque agora eu estou com termos mais técnicos. Já determinei qual era o tipo de sinal gráfico, né, que agora eu chamo de grafema. Acrescento as regras, sob determinadas regras, tá? Ou seja, as regras do sistema para o uso do sinal gráfico representam a comunicação oral humana. Agora, esse no lugar de algo foi trocado pela comunicação oral humana. Então, a marca gráfica de anteriormente passa a ser o sinal gráfico, que está no lugar de algo, e esse algo é a comunicação oral humana. Mas comunicação oral humana ainda é muito amplo. Então, eu preciso de alguma coisa mais simples, né? Ou alguma coisa mais específica, por assim dizer. Então, para ser mais específico aí, eu vou falar das unidades mínimas de segmentação da linguagem. Essas unidades mínimas de segmentação da linguagem é o que a gente chama de fonemas, tá? Então, agora a gente está com uma melhor definição do que aquela anterior. Muito bem. Para isso, que a gente precisa lutar, para que haja, né, cada vez as definições se tornem mais específicas. Isso aqui nas ciências, né, é essencial. Bom, já que a gente está conhecendo um pouco mais aí da escrita, vamos mergulhar na história da escrita aqui um pouquinho. A escrita, ou esse sistema de sinais gráficos, que representam a unidade mínima de segmentação da linguagem, essa unidade mínima aqui que a gente vai conhecer por fonema, né? Fonema. Pode-se conhecer também, né, por sílaba, ou, dependendo do conceito, você pode reconhecer, né, como uma palavra. Tá? Sendo que a unidade menor é o fonema, a unidade intermediária é a sílaba, e a unidade maior, né, de representação aqui seria a palavra. Então, nesse caso aqui, essa escrita, para representar essas unidades mínimas de segmentação, se divide em dois grandes grupos, que é a escrita ideográfica e a escrita alfabética. A escrita ideográfica, a palavra ideográfica, vem dividida em dois pedaços. Ideo, né, de ideias, e grafos, que é de grafema. E escrita alfabética em alfa e em beta. A gente vai entender um pouco mais sobre essa definição aqui. Vejamos aqui. A escrita ideográfica, para você ter ideia, tem um parente mais velhinho ainda, mais antigo ainda. Né? Mais antigo ainda. É a escrita pictográfica. Picture, figura. Né? Figura.
Então é a grafia através de figura. Onde que eu vou encontrar isso? Vou encontrar nessas imagens rupestres aqui. No Piauí tem um sítio arqueológico, tá? Pode visitar lá, foi o Piauí, em que nós encontramos esse tipo de desenho aqui. Esse tipo de desenho feito, né, pelos homens das cavernas há milhares e milhares de anos. Então nós não temos aqui o que nós conhecemos hoje por letras. Temos desenhos, imagens, que certamente representam alguma ideia. Não se sabe exatamente, né, qual o objetivo disso aí. Era para mostrar a história? Era para, né, contar uma história, contar o que aconteceu? Certamente. Mas a gente não tem ideia. Né? Talvez representação pictográfica é isso aí. Você desenha, tentando passar uma mensagem, mas daqui a 100, 200 anos, será que esse seu desenho está realmente passando a mensagem que você queria? Não há como saber, não há como você dominar ou chegar a um denominador comum com um receptor. No entanto, é interessante que há uma mensagem. Para cada pessoa que olhar este desenho aqui e se fizer a pergunta, o que é que você está entendendo? O que é que você acha que aconteceu aí? A pessoa certamente vai contar uma história. Essa história é pictográfica. A pictográfica evoluiu para a ideográfica. Na escrita ideográfica, tá? Que adiantando aqui que geralmente não é, às vezes, totalmente ideográfica, há uma mistura de representação da ideia com indicações, digamos assim, gramaticais. Né? Às vezes, os pontinhos desses aqui em cima, um traço mais curto, separando o desenho, etc. Tem uma representação, às vezes, do verbo no presente, no verbo no passado, no futuro, por exemplo. Né? Muito bem. Certamente vocês estão reconhecendo esta imagem aqui. Essa imagem aqui são representações, né? Fotos aqui, desenhos, da escrita egípcia. Então a escrita egípcia, uma das mais antigas, é uma escrita ideográfica. Por que ideográfica? Porque utiliza figuras, imagens, né? Assim como antigamente, olha aqui, no tempo da caverna, estava usando os animaizinhos, e as figuras humanas e figuras de objetos. Na escrita ideográfica, nós temos, de certa forma, um aprimoramento da escrita pictográfica. Eles já passaram a utilizar os desenhos de animais, né? Desenhos de pessoas, aqui pessoas, e desenhos de objetos ou de parte de pessoas, desenho de objetos, com um significado já mais simbólico. Então a gente está caminhando da representação pura e simples para a representação simbólica, representação metafórica. Mas de qualquer maneira, aqui na escrita ideográfica a gente ainda tem a representação de uma ideia. A ideia, né, de andar, a ideia de correr, a ideia de sair, a ideia de homem, a ideia de mulher, a ideia de faraó, a ideia de caçar, de pescar, né, e assim por diante. Essa é a representação ideográfica. Outra representação ideográfica, desta vez, né, mais, digamos assim, moderna e que até hoje existe, é a escrita chinesa e a escrita japonesa. A escrita japonesa tradicional, porque tem dois tipos, né, de escrita japonesa. E também tem vários tipos de escrita chinesa. Mas como nós não vamos entrar em detalhes aqui a respeito das escritas, né, especificamente chinesa e japonesa, nós temos aqui apenas como exemplo. Aqui, olha, observe. Esse ideograma aqui é o ideograma que indica fogo. Então, onde quer que você veja isso aqui, tem indicação fogo. Mas se você observar, esse ideograma está, digamos assim, um pouco modificado aqui. Né? Tem essa parte aqui de cima que foi acrescentada a ele. E deixou de ser fogo e passou a ser agora a representação da palavra cinzas. Essa mesma raiz desse ideograma aqui, ó, você pode ver que está aqui, ó, está aqui, esse aqui, esse aqui, só um pouco diminuído, tá? Com quase que ele mesmo repetido aqui em cima, passa a ter o significado de chama. É como se fosse o fogo em cima do fogo, sobre o fogo subindo. Então dá a ideia do fogo subindo,
dá a ideia talvez do fogo se acabando, né, aqui, e a ideia do fogo em si. É por isso que chama ideográfica. Claro, a mistura, o mix, né, da ideia com a fonologia nessas línguas. Elas não são ideográficas puras, elas são o que a gente chama de ideofonográfica. É um termo mais aprofundado que, como eu disse, não nos cabe ver agora. Olha aqui o exemplo final aqui, do que é uma escrita ideográfica. Com este símbolo aqui, os chineses dizem que é uma árvore. Mas se eles querem passar a ideia de floresta, aí então eles, olha só, fazem duas árvorezinhas aqui, ó. Diminuiu, estilizou, né, como diminuiu aqui a chama, e significa, digamos, árvore no plural, floresta, um monte de árvore, floresta. E o livro, o que tem a ver? O livro feito geralmente com o bambu, né, a casca lá do bambu, feita com a polpa das árvores. Então está aqui o livro. Repare que a árvore está completa aqui no livro, olha. Isso aqui, essa cruz maior aqui, puxa essa perna para cá, esta para cá. E qual é a única diferença da árvore para o livro? Esse pedacinho aqui, ó, que aqui não tem. Então perceba que está relacionado. De certa forma facilita, né? Mas assim mesmo são milhares e milhares de... Então são, segundo o que eu li, 49 mil desses ideogramas, sendo que desses 49 mil, só 3 mil e poucos são utilizados realmente no dia a dia. Então, você, como para escrever na língua chinesa nesse estilo aqui, teria que conhecer simplesmente, né, cerca de mais de 3 mil. O que facilita é que, como você pode ver, eles têm uma certa lógica, né, de funcionamento. Então, aqui você já aprendeu 6. 3.800, só faltam, né, 3.700 e alguma coisa. Já tem 6 aqui. Muito bem. Exemplos aqui, portanto, dessa primeira parte das ideográficas. Lembrando que a ideográfica parte de algo mais abstrato, né, para algo mais, digamos, concreto. Ela vai caminhando. Ela vai caminhando para onde? Ela vai caminhando da ideográfica para a alfabética, né? A alfabética, essa danada aqui, ó, escrita alfabética. Olha aí, ó, começando com o alfabeto árabe. Então, o Aleph, Ba, Ta, Jim. Então, aqui está o alfabeto árabe. E cheio de cobrinhas, né, e de cocô de mosca. Tá bem. Este outro alfabeto aí que surgiu, alguém sabe qual é? Este aí é o alfabeto cirílico, tá? Alfabeto cirílico. O alfabeto árabe você tem 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4, 28. Né? 28, lembre-se lá, né? 28 sinais gráficos para representar o que? Aqui no caso a sílaba, né? Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 30, 33, né? Esses três aqui. Então são 33 sinais gráficos do alfabeto cirílico. Onde que tem esse alfabeto cirílico? Isso aqui parece um 3, não, mas é uma letra. Um N ao contrário, tá? Aqui parece o K. Um B, ó, o B esquisito, né? Um B parecido com outra letra. Isso aqui é a mistura de alfabeto romano, né? Alfabeto romano, alfabeto latino, com o alfabeto, letras que não tem nada a ver com o alfabeto romano. Nesse caso, o alfabeto cirílico, você deve bem estar sabendo, é utilizado, né, na Rússia. O russo, a língua russa escrita com ele, também o ucraniano, também escrito com ele, que é parente lá do russo. E aqui, deixei aqui por último, o nosso amigo alfabeto grego. Alfabeto grego. Alfabeto grego tem uma história interessante que a gente não vai tratar aqui, mas só rapidinho, você vai ter aqui os hieróglifos, depois
nós vamos ter o alfabeto fenício, né? Aí do alfabeto fenício, né, se juntando ali com o alfabeto grego, tá? Nós vamos chegar ao alfabeto latino, o alfabeto romano. E o alfabeto romano é mesmo nosso, é o alfabeto da língua portuguesa, que não é nem uma geração, é igual. Alfabeto latino, romano, do alfabeto da língua portuguesa. Então, o alfabeto grego, portanto, ó, está aqui no meio do caminho. Dá para você perceber claramente aqui o A, né, o B, né, o D, tá? Esse aqui é um T, o lambda, o Y, olha só, né? Continua o L, o Pi, né, do P, isso aqui não é o, isso aqui é o Pi, é o P. Isso aqui parece um P, mas não é o Rho. Sigma, que é o nosso S, mas o S, quando ele é maiúsculo, ele parece mais com, né, nossa, assim, sigma. É o T de tal, quem é religioso aqui tem um uso tal. É o Φ, né, gerando aqui o F. Aqui é o ômega, que é isso aqui não é consoante, é um O mega, um O grande. Né? E aqui é o Ômicron, é o O pequeno. A gente tem um O longo e um O breve. Né? Então aqui nós temos os nossos, o E de epsilon, né? Está aqui, muito parecido. O G de gama. Né? Portanto, o alfabeto grego, a sua versão aqui minúscula, ele foi um dos nossos, né, precursores do alfabeto da língua portuguesa, o alfabeto latino. Interessante é que nessas escritas alfabéticas, tá, que se manifestam através de um alfabeto árabe, alfabeto cirílico, alfabeto grego, nós temos um termo interessante, né? Alfabeto. Por que alfabeto? Se você observar, alfa, ó, alfabeto, alfa, beta, alfa, beta. Esses alfabetos, coincidentemente, começam basicamente, né, com o mesmo som inicial, né, de uma consoante A, né, e de uma vogal A e de uma consoante B. São, eu diria, os fonemas primários, né, de toda qualquer língua. Porque para você pronunciar um A, basta abrir a boca, não precisa de mais nada. Você abre a boca, alguém dá um murro na sua barriga, você solta um A. Não precisa. Né? É a vogal baixa, que você basta abrir a boca, já saiu. Então por isso que é alfabeto, porque faz uma referência aos dois primeiros, né, fonemas ou grafemas com que eles são escritos. Agora, representados, né, melhor dizendo. Agora, é interessante que a maneira de escrever aí varia. Se você tem um alfabeto como este, com uma escrita grega, você escreve da esquerda para a direita. Aí chega aqui, né, continua aqui. Sim. O árabe vai começar aqui na direita a escrever para a esquerda. Tá? É interessante que o sistema de escrita, né, não tem essa regularidade da esquerda para a direita, não. Muito bem, agora você já viu aí que a diferença entre uma escrita ideográfica e escrita alfabética, né? Já exemplificamos. Vem aí a segunda parte. Né? Por que escrever? Para que escrever? Qual é o propósito, né, da escrita? O propósito da escrita inicial, né, foi registro e comunicação. Como assim registro e comunicação? Principalmente registro. Né? É o seguinte, as tábuas, a gente fala tábua porque era tábua de argila, pedaços de argila, de barro, né? Mais antigas com escrita, ou as pedras, que eram escritas em pedra também, com estilo, estilete, foram encontradas na Mesopotâmia. Então, a gente chama de o berço da mais antiga notação gráfica
é a escrita suméria. A gente fala suméria porque o povo sumério que viveu na Mesopotâmia, vamos já dizer onde é essa Mesopotâmia, né? Mesopotamos, a terra entre rios. Eles escreveram, não foi poesia, né? Não foi livro de gramática, não. Foi notação de registro, né? Registros administrativos, registros contábeis, tá? Ou seja, a escrita se materializou na civilização suméria com um objetivo de regulação e de controle social. Para regular o que está acontecendo e onde está acontecendo e com quem. Tá? E aí, você pergunta, mas que registro é esse? Que escrita suméria é essa? Aí eu estou mostrando aí à direita uma imagem, né, da escrita suméria para vocês. E ela, como toda a escrita, né, representação gráfica, evoluiu. Ou não chamo de evoluiu porque você pode pensar que saiu de uma coisa ruim para uma coisa boa. Então, vamos dizer que ela se modificou ao longo do tempo. Observe que ela evoluiu ela modificou-se, né, de uma escrita basicamente ideográfica, e como os hieroglifos, né, os hieróglifos dos egípcios, ela se modificou para uma escrita abstrata, que é essa 1000 a.C. Então, 3000 a.C., nós tínhamos aqui a palavra água, indicada ideograficamente, né, por duas ondinhas. Então, quem via isso aqui, via que era água. Com o decorrer do tempo, a representação passou a ser com os sinaizinhos em pé, mas eles estavam ainda dobrados. O fato de se modificar daqui para cá é interessante, porque pressupõe que a gente teria mais agilidade e precisão em fazer 2 tracinhos desses, né, do que fazer 2 ondinhas dessa daqui. E aqui ele já perdeu 1, né, a marcação ficou com 3. Aqui a palavra dia, veja que interessante. Isso aqui é um vale e aqui é o sol nascendo, ó, tá vendo? É o dia, o começo do dia. Aí ele vai, né, transformando até o D. Esse daqui, se você trocar por hoje, ó, vai ser a letra D, ó. Se você puser em pé, olha o vale aqui, ó, D de dia, ó, tá vendo? Ó? É interessante essa daqui. Aleph, né, cabeça, o Aleph, o nosso A do alfabeto romano, né, latino, derivou do cabeça de touro, né, que era assim. Isso aqui era indicação do A, do cabeça de um boi, né, do Egito. Isso aqui é os chifres, né, outros chifres, isso aqui é a parte de frente. E se você inverter essa cabeça hoje, ó, você tem um A. Então ela passou daqui para cá. O A, tanto no sumério quanto no egípcio, no hieroglifo, né, tem uma mesma razão de ser, a palavra cabeça. Fosse o primeiro. Caminhar, ó, um pé estilizado. A mão, né, os dedos aqui, ó, a mão, estilizado aqui. Cevada, o grão de cevada, ó. Então perceba que essa estilização, ela deixa de representar o objeto em si mesmo, né? Passa representando a ideia, e em seguida ela deixa de representar a ideia e o objeto e passa a ser um fonema, né? Ou um grafema. Isto é muito interessante. Então, para essa pergunta, para que escrever, né? Para que escrever, é interessante destacar que a escrita tem as 3 funções variáveis que nós falamos, né? Da forma, da denotação dessas mesmas formas e do contexto em que foram usados. Então, as formas são esses desenhos que vocês verem, ou os grafemas. A denotação das formas tem a ver com o que elas, né, representam ou deixar de representar, e os contextos de uso, né?
Aí nós temos a combinação dessas formas. As unidades são combinadas e recombinadas de uma maneira, de acordo com as regras, para construir o sistema. Então, no caso da escrita alfabética, as unidades de notação, né, denotam a linguagem. E tais unidades se reproduzem graças a uma análise de linguagem. Então, serão usados como marcas no lugar de alguma outra unidade, certo? Quanto ao contexto, esse nos dá informação específica sobre as situações particulares que está sendo usado o texto escrito. E para que escrever? A gente já falou aqui. O propósito com o qual o homem usou as marcas gráficas foi inicialmente para registrar e comunicar. O meio de transmissão gráfica materializa a mensagem e permite ao emissor conectar-se com o receptor à distância. O propósito desse registro se apoia na capacidade humana de memorizar. Se você memorizar as formas, o meio de fazer, aí cria então a função social do registro, ou a que a gente chama de função mnemônica, a função de decorar isso aí, né, que eu tinha falado anteriormente. Aí desempenha um papel importante na escrita, né, nossa de cada dia. Então as linhas escritas acabam se transformando num mecanismo de ampliação da memória, né, o domínio sobre o qual se aplica o registro, e a comunicação é o da transação comercial de mercadorias, que eu falei, está mostrando aqui os registros administrativos e contábeis. Na cidade de Ur, na Mesopotâmia antiga, né, o controle social, o governo e a administração estiveram associados à escrita. A associação era tão forte que a organização da cidade se apoiava na escrita, dando lugar a uma organização diferente da sociedade sem escrita. Sociedade com escrita, sociedade sem escrita. Sociedade sem escrita a gente chama de sociedade ágrafa, aí a sociedade com escrita, a sociedade grafocêntrica, no caso a sociedade nossa. Né? Aí a gente tem também a questão da regulação, que eu falei aqui, do controle social, expande o efeito de tal modo que as noções de lei, de direito, de norma, de correção estão associados à escrita. Aí eu lembro dessa época aqui na Pérsia, o código de Hammurabi, o Hammurabi, né, que foi um dos primeiros códigos legais, lei, né, escrita, legal no sentido de lei, foi um dos primeiros códigos. Até a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então a lei, quando está escrita, adquire uma autoridade personalizada. Né? É a autoridade personalizada. É a existência, né, dos indivíduos, a existência dos indivíduos depende do registro. Né? Inclusive hoje, né? A gente precisa ter um documento, um registro de nascimento. Quando morre, tem um registro de óbito, né, certidão de óbito. Aí vem os registros de pagamento de impostos, prestação de serviço militar, o certificado de alistamento militar, a licença de incorporação, vem o papelzinho para você votar, né? Então, tudo isso é registro escrito dominando, né, fazendo o controle social. O direito e a administração do direito nascem com essa função. Bem como a publicidade, a propaganda, a censura, ou seja, todas as atividades sociais, né, relacionadas diretamente à escrita. Daí eu falar da sociedade, né, grafocêntrica. Sociedade grafocêntrica. Então, partindo dessa ideia de transação comercial, de registro administrativo, a escrita conquistou outros domínios, né? Passou o notarial, né? Notação, para contratos de compra e venda e dos intercâmbios, né? Das trocas em geral. Adquiriu também o domínio, né, científico, a classificação, o arquivamento dos dados acumulados, conhecimento humano. Tanto é que a escrita científica tem toda uma estrutura que é necessária ser seguida, e você sabe bem, por isso que estuda pesquisa e prática pedagógica. Tá? E também vem o domínio do direito, sob a forma de julgamento, de processo, de lei, de litígio, de habeas corpus, habeas data e habeas todos, assim. Entrou também no domínio religioso e literário, escrita, tem todo um processo de rito, né? rituais na religião, rituais no direito também. E
claro, né, o domínio da escrita, o domínio do código escrito e dos gêneros textuais associados a cada um dessas esferas de administração é primordial para a pessoa obter sucesso. Você não vai escrever o artigo científico de qualquer jeito, né? O TCC, a tese, assim, vai ter que dominar aquilo ali. Se você não dominar, né, coitado, vai fazer isso aí. É interessante também que muitas coisas atualmente não poderiam existir sem a escrita, né? Nenhuma das características mais cotidianas de nossa moderna sociedade passariam nesse teste. Teríamos de imaginar, por exemplo, um mundo sem livros, sem livraria, sem biblioteca, sem jornal, sem correio eletrônico, sem impostos, sem cheque, sem moeda, sem documento de identidade, cartazes de rua, sem etiqueta. Já pensou? Sem aviso, sem televisão, porque televisão, no jornal, por exemplo, jornais em cadeia nacional, o jornalista na bancada, mas ele está lendo lá na frente, no teleprompter, né? Aquilo que ele fala, como se ele estivesse falando, na verdade ele está lendo, né? Ele tem toda uma técnica para tentar nos convencer que ele está falando. Mas você pode prestar atenção que quando ele conversa mesmo é diferente de quando ele está lendo a notícia. Ele tem que ler com aquele estilo. Então teria computador, teria receita médica, instrução geral, dicionário, enciclopédia, gramática, né? Ou seja, sem escrita, creio que não teríamos nada disso realmente, né? Enfim, a civilização e a civilização urbana particularmente é impossível sem a escrita. Portanto, escrever é uma atividade intelectual que se realiza por meio de um artefato gráfico manual. Daí a gente ter falado em tecnologia da escrita. Para que você faz isso? Para registrar, para comunicar, para controlar e, inclusive, influir na conduta dos outros. Tá certo? Isso é bem interessante de se ter em mente quando se está estudando os sistemas de escrita, né? Porque ele não é fácil. E, por falar em sistema de escrita, como eu estava dizendo agora há pouco para vocês, ela tem uma origem bem interessante, né? Que é essa daqui, ó. Esse destaque amarelo aqui, ó, é o sumério. Esses dois riscos azuis aqui são os rios. Os rios Tigre e o rio Eufrates. Eufrates é o de baixo, né, aqui, e o rio Tigre é o de cima. Esses rios aqui, ó, eles estão aqui ao final da África, o Egito, ó, Palestina, aqui Israel, aqui a Síria. Aqui, do lado de cá, nós temos a Arábia. Esse grande pedaço aqui, todinho, está dividido entre Irã e Iraque, principalmente. Irã e Iraque. Tá? Pois muito bem. A terra entre esses dois rios aqui, ó, esse espaço amarelo aqui, ela é muito fértil, é ótima. Então, esse pedacinho entre os dois rios se chama Mesopotâmia. Ou seja, meso no meio, potamos, rio. Potamos é a palavra grega para rio. Então, Mesopotâmia é a terra entre dois rios, entre rios. E foi aqui que surgiu, que os historiadores, os arqueólogos encontraram as tabinhas de argila escritas numa língua, né, chamada de Suméria. Né? Olha só, aí temos a representação histórica, claro que isso aí é um desenho baseado em baixo-relevos, estruturas de baixo-relevos encontradas em paredes, em monumentos. Esses são os famosos escribas, sentados ao chão, com os estilos, né, que é as pedrinhas para molar. O estilete era feito de madeira ou de metal, tinha uma pontinha, e aí com essa pontinha ele ia amassando lá o barro e fazendo aquela escrita cuneiforme.
e passando as informações. Então, quem detinha essa tecnologia aqui era muito respeitado. Um homem desse, não fosse falar nos tempos de hoje, ele ganhava muito bem e era muito respeitado, né? Porque nem todo mundo fazia isso, ou seja, a maioria absoluta das pessoas, podemos botar com certeza mais de 90%, era de analfabetos. Então, quem dominava realmente a escrita pertencia a uma elite, né, intelectual, inclusive, né? Eles eram mais laborais, eram mais braçal, né, que eles copiavam mais. Mesmo assim, era difícil encontrar, né, um homem desse para fazer a escrita que se queria. E era uma atividade eminentemente masculina. Tá? E a região entre rios tem aí uma representação da época, né, assim, claro que não é uma fotografia aérea, mas pela descrição aqui era uma cidade, era uma planície, né, perto dos rios fica verdejante, aqui podia se plantar o trigo, né, e as tâmaras e tudo mais que fosse fruta e criar os animais, tinha pastagem e tudo, a água, os oásis, a água estava mais próxima, podia cavar poço, enfim, a civilização floresceu aqui, civilização muito interessante. Sugiro que se você tiver coragem e tempo, né, abra um livro de história e leia sobre a civilização suméria, né, sobre os persas, que hoje são os iranianos. O famoso tapete persa, né, que é feito no Irã. Então você vai encontrar muita informação interessante. Aqui é uma representação da cidade. Aqui do lado, né, morando as pessoas que trabalhavam no campo, fora aqui o núcleo da cidade, onde estava a administração, onde vivia o rei da cidade, onde estava a parte da Acrópole, né, a cidade alta, com a adoração dos deuses e tudo. Enfim, aqui estava o núcleo mais importante, mais rico da cidade. Rodeando essa cidade aqui, o famoso fosso, né, para evitar que ela fosse tomada, os muros altos e as portas. Enfim. E aqui dentro, lógico, né, estava toda a produção dos escribas, dos livros, né, das bibliotecas, dos estudos, das primeiras escolas de medicina e universidade, inclusive, tudo isso passado por intermédio da escrita. Então, a cultura que nós conhecemos hoje, por sumeriana, floresceu possivelmente por cerca de 4.500 a 1750 a.C., e depois foi absorvida pelos famosos babilônios, né, o cativeiro da Babilônia, na Mesopotâmia, ao sul do que hoje é o Iraque. Então, essa Suméria, que é onde hoje é o Iraque, provavelmente foi a primeira civilização do mundo, no sentido de ter criado essas primeiras cidades que vocês estão vendo aqui. Certo? A noção de cidade e civilização está normalmente relacionada, né, a esse agrupamento humano em casas. Portanto, não é de se surpreender que os sumérios tenham sido os primeiros escribas do mundo. Já se afirmou muitas vezes que a escrita é uma característica essencial da vida urbana. A gente já falou disso aqui, né? E os sumérios, portanto, né, tiveram ali uma parte, né, positiva nesse levantamento, nessa criação da tecnologia. Eles dispunham de um material, né, à vontade, que era a pedra ou a argila. Eles transformavam em tabuinhas, frequentemente de formato quadrado, né? Além disso convexas e não planas, e nelas eles faziam marcas com estilete obtido de um junco, uma espécie de bambu. Acredita-se que a mais antiga escrita suméria data da segunda metade do quarto milênio, né? Provavelmente de menos de 3.000 a.C. Né? Os exemplos mais significativos provêm da cidade de Uruk, que é a capital da Suméria. Na Bíblia ela é chamada de Eresh, e atualmente ela se chama de Warka. Então esse estágio arcaico da escrita suméria não é totalmente entendido até hoje, mas é uma informação interessante, né, para dizer que há mais de 3.000 anos que os sumérios, né, dominavam essa escrita. Como eu já disse para vocês, ela era usada para fins administrativos,
particularmente para o registro, né, breve de questões como pagamento de imposto, distribuição de concessões. Por exemplo, uma tabuinha arcaica antiga, né, foi traduzida assim, ó: Yegyelendu, sacerdote do deus Esarmun, tem 600 bur de terra. 600 bur de terra. Então ele estava dizendo ali que o sacerdote de um deus tinha 600 bur de terra. 600 bur é uma medida, não sabia dizer quanto seria, mas digamos que seja 600 hectares de terra. Aí seria muita terra demais, né? Bom, os sumérios, como eu já falei, não tinham a maioria alfabetizada, mas a escrita era bastante importante para exatamente a questão da administração deles. E aqui nessa última imagem, uma representação da adoração, né, aos deuses sumérios, que eles eram politeístas. E, por incrível que pareça, a escrita não foi usada para escrever um texto bíblico, né? Quem fez isso, a escrita utilizada para a religião, foram os hindus, né? Então, se hoje a gente pode estudar o sânscrito, é graças a uma gramática de um cidadão chamado Panini, que escreveu a gramática para ensinar as pessoas a pronunciar direito os cânticos dos Vedas, né? Então, os Vedas Upanishads, que era, digamos assim, a Bíblia dos hindus. Então, ele escreveu a gramática para ensinar as pessoas a falar adequadamente, corretamente. E aí nós herdamos isso aí. A gente sabe hoje como é pronunciada a língua sânscrito há milhares e milhares de anos para trás por causa disso aqui. Mas é claro que isso aí foi um golpe mais ou menos de sorte. A gente não teve essa sorte aí com as tabuinhas dos sumérios. Mas é interessante que você, né, saiba, compreenda e veja isso aqui. Tá certo? Para mais informações, se você está realmente interessado no sistema de escrita, tá? Quer ver como é que outras línguas funcionam, nós temos aqui a indicação deste livro, né? Geoffrey Sampson, Sistema de Escrita. A Anna Taberowski, que nós estamos estudando, traz um pouco. E aqui 3 sites para vocês clicarem e lerem e verem um pouquinho mais de imagens interessantes sobre as línguas, né? A língua suméria, esse site aí, Apaixonados por História, um site muito interessante. Outro site que você pode acessar, né, é este aqui, da Fiocruz in Vivo, né? Por que pareça, a Fiocruz, né, está trabalhando um site interessante sobre línguas. E este aqui, Todo Estudo, né? Tipos de alfabeto. Muito bacana. Então, bom trabalho, boa sorte, bom estudo e até a próxima.